Senhor presidente, senhor Flávio Arnes, justamente a pauta dessa justa comunicação que aqui fizeste, homenagear a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Senhores conselheiros presentes e os que nos assistem, grande é o trabalho dos senhores. Sei da preocupação que cada um tem. Vejo, por exemplo, a palavra da Ana Lúcia, aqui, essa brilhante oradora, lá da cidade de São José dos Pinhais, e recordo-me em suas palavras, quando você falava sobre a diferença da discriminação social e racial que existe no Brasil, e talvez exista em grande parte do mundo, em umas partes mais do que hoje. Deus não criou o mundo para nenhuma discriminação. Eu sou, como todo ser humano inteligente, ele deve ser não um evolucionista, mas um criacionista, porque não existe outra origem do universo a não ser a origem divina, a origem provinda de Deus. Então, até quando nós vemos a teoria do Big Bang, diz, um dia houve o Big Bang, a Bíblia Sagrada diz que um dia houve o início de tudo. Então, início aí. E Deus, minha cara Ana Lúcia, que deve ser professora, Deus não fez loiros, brancos, amarelos, bronzes, Deus nos fez gente. O que nos fez diferente foi as situações geográficas, climáticas, que fez uns negros, uns mais loiros, outro mais branco, outro mais amarelo, outro mais... Isso foi simplesmente os climas diferentes do mundo que fez. Deus, senhor presidente, nos fez todos iguais, com a mesma capacidade de inteligência, de ações, tanto de bondade como de maldade, mas com a mesma capacidade de sabedoria. Então Deus nos fez iguais para sermos iguais, um mundo completamente sem divisão. Esse foi o projeto de Deus para cada um de nós, nem brancos, nem negros, pretos, marrons, pardos, bronzes, amarelos, judeus, japoneses, nordestinos ou sulistas, somos gentes, na linguagem bíblica, a imagem moral de Deus. E nisso daí nós precisamos sempre nos confraternizar e aborrecer leis que nos tentam separar, nos dizer, aborrecer a comportamento que nos tentam fazer diferentes. E meus senhores e minhas senhoras e povo que nos assiste, agora, nesse momento, eu quero pedir aos senhores e às senhoras, e ao senhor, meu presidente, que sei quanto é um lutador pelas causas sociais, até pela sua origem familiar, que eu creio que isso é de coração que isso acontece. O maior flagelo que existe para a humanidade, meus irmãos, não é a guerra da Ucrânia, não. E talvez muito menos seja a fome. Eu não sei que o maior flagelo da humanidade no momento são as drogas. São 270 milhões de pessoas que todos os anos estão se envolvendo com drogas pesadas. E se nós não nos envolvermos para esse combate, as drogas vão destruir a geração do futuro. E nisso daí eu pediria que os conselhos dos senhores e das senhoras envolvessem totalmente nessa luta, porque nós temos realmente, meus senhores e minhas senhoras, enquanto a longevidade do povo brasileiro, hoje é na média de 76, 77 anos, a longevidade de um envolvido com droga é apenas de 27 anos. Então nós temos uma série de luta e eu peço
senador, eu daqui a algum tempo deixarei esse Senado, não me candidatei à reeleição, estarei fora dessa casa, mas pessoa de sensibilidade cristã, como é Vossa Excelência, como são todos os senhores, que continue essa luta, que ela não é minha, mas ela deve ser de todo homem, de toda mulher sensata, humana, que tem responsabilidade com a sociedade. Ou nós destruímos a droga, ou nós destruímos o tráfico, ou o tráfico vai destruir o Brasil. As drogas vão destruir o futuro de nossa pátria. E eu sei que os conselhos dos senhores é que podem muito nos ajudar. Eu estou acabando de apresentar um projeto de lei, acho que já está tramitando, senador Flávio, que eu peço seu apoio, que em todos nossos colégios tenham um painel, ou pintado nos muros, ou um outdoor, que tenha dizendo: a droga destrói o futuro da juventude, ou juventude brasileira contra a droga, e juntamente com o Disque Denúncia. Eu preciso dos senhores, e não é eu preciso, nós, homens e mulheres, pessoas de bem, que amam o futuro do Brasil, nós precisamos dessa luta incessante, essa luta de lutarmos com todas as nossas forças. Não podemos nos acomodar, meu presidente. Então, eu sei que Vossa Excelência tem pelo menos mais 4 anos, mercê de Deus, mais eleições, mas eu queria essa luta contra os senhores. E peço à União do Conselho Municipais de Educação, com a força que os senhores têm e que ainda acrescentarão mais, que trabalhe nisso aí, que talvez seja a maior e mais importante missão que nós possamos ter. Vamos salvar as nossas crianças, a nossa juventude, a geração do futuro, porque a geração do futuro, ela é muito mais importante que nós. Meu presidente, eu não sei bem quantos anos o senhor tem, eu acho que eu sou um pouquinho mais velho, eu acho que sou um pouquinho mais velho. Nós já vivemos algumas décadas, mas a geração do porvir é o porvir, e para eles nós temos de delegar um Brasil melhor, porque se nós, meus irmãos, meus companheiros, se nós não delegarmos um Brasil melhor para a futura geração, nós fracassamos redondamente. Nós temos que pensar, nós temos que procurar um Brasil socialmente mais justo, mais correto e livre de todas as maldades que assolam o presente momento. E digo mais uma coisa, para encerrar: não desprezem, versículo bíblico, o dia das pequenas coisas. Nenhum mal começa grande, os males começam pequenos, os males começam ínfimos e eles vão se agigantando. É tempo hoje de todos nós nos unirmos e trabalharmos com afinco, meu presidente. Eu peço essa luta que Vossa Excelência vai continuar, pela graça de Deus, mercê de Deus, nessa casa, e lutando com o seu bom senso, com a sua sensibilidade social, sensibilidade cristã, e de todos os senhores, nós temos de construir um Brasil melhor. Não perca a esperança no Brasil, não perca a esperança em você mesmo, não perca a esperança em nossas crianças. Vamos construir um Brasil melhor. Eu peço licença, vou distribuir, senhor presidente, a todos os presentes, um folheto que justamente sobre o uso de drogas, a todos os presentes, para que vejam, é uma súmulazinha, é um trabalho que nós temos feito, já distribuímos praticamente 1 milhão de folhetos desse nas escolas de estudo fundamental, porque a criança diz uma coisa, senhora, que a Bíblia diz uma coisa: ensina a criança no caminho que deve andar e quando for ficar velho não se desviará dele. É muito difícil, para encerrar, senhor presidente. A minha família tem no interior de São Paulo uma casa de recuperação de drogados. É assustador o resultado. De 10 drogados, senhoras e senhores, que entram lá dentro, 1 a 2, ou seja, 10 a 20% se recuperam. Grande parte, 2 ou 3 meses depois, estão de volta. Nós temos que ensinar a criança, porque se nós ensinarmos a criança vai estar vacinada contra as drogas. Eu peço a todos os senhores, a esse conselho operante, quero que Deus abençoe o trabalho de cada um. Bênçãos extensivas às vossas famílias,
a filhos, a netos, e aproveitando a influência dos senhores para fazer um Brasil muito melhor. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o futuro de nossa nação. Muito obrigado. Agradecemos a participação do senador Guaraci Silveira, que nesta casa representa o estado do Tocantins.